Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa do Conselho Regional de Medicina do Maranhão, o CRM na TV, aqui pela TV Guará Record News, também disponível pelo canal do YouTube da TV Guará. Além deste canal, temos também nossas redes sociais no Instagram e Facebook. O espaço sempre aberto para você possa fazer a sugestão ou questionamento sobre temas debatidos aqui no programa. Bom, vamos então a alguns informes do Conselho. No último dia 21 de março, o mundo inteiro celebrou o Dia do Alzheimer. O Conselho Regional de Medicina colaborou com a realização do terceiro simpósio maranhense sobre essa doença. Foi, sem dúvida, uma grande oportunidade para profissionais, estudantes, familiares tirarem dúvidas sobre a doença e acompanhar palestras interessantes. Vamos mostrar o que disseram os palestrantes, entre eles o Dr. Paulo Bertolucci, do Estado de São Paulo, e a cobertura completa deste evento. A proposta do simpósio foi debater sobre a doença de Alzheimer e suas fases, tendo como principal objetivo o alerta para os sinais que o paciente apresenta ainda no início da doença. A família, geralmente, quando vê o seu idoso esquecendo ou tendo comportamentos inadequados, diz, é da idade. Meu avô, minha avó, meu pai está esclerosado, está caducando. E não é. Precisamos ficar muito em alerta para encaminhar esse idoso para um geriatra, para o neurologista, para eles darem o encaminhamento, fazer os exames laboratoriais, avaliação neuropsicológica, entendeu? Para ter o respaldo e iniciar, se necessário, já com a medicação. Por quê? Porque quanto antes souber, mais tempo você terá para lembrar. Segundo a presidente da Abras, ações preventivas e paliativas são realizadas pela entidade gratuitamente, por uma equipe multidisciplinar de saúde e são destinadas a pacientes com a doença de Alzheimer. E além do grupo de apoio, nós temos também todas as quartas-feiras, das 8h30 às 11 horas, o grupo de memória da Abras. Esse grupo de memória são com as idosas, tá? Com idosos que são ativos, que nós fazemos um trabalho de tipo de prevenção, estimulação cognitiva para que eles possam saber, entender, todo esse processo de fazer o diferente para estimular a memória. As atividades são gratuitas. Para participar, basta ir ao Centro Social Urbano, na Rua 13, bairro Coab, próximo ao Terminal da Integração, com a cópia dos documentos pessoais, identidade e cartão do SUS. Estima-se que no mundo existam 35,6 milhões de casos de pessoas com a doença de Alzheimer. No Brasil, 1,2 milhões de casos de pessoas ainda sem diagnóstico. Os 2 dias do evento contou com a participação do médico neurologista e pós-doutorando Dr. Paulo Bertolucci. As causas da doença de Alzheimer ainda são um mistério para os estudos científicos, segundo o médico. Porém, é possível trabalhar os fatores favoráveis e os de risco. Você quer corrigir fator de risco e estimular fator de proteção. Então, de risco seria a hipertensão, a pressão alta maltratada, o diabetes maltratado, principalmente a hipertensão e o diabetes que começa na meia-idade, a partir do 45, 50, o sobrepeso e a depressão. Então, essas coisas deveriam ser tratadas, isso é fator de risco. E fator de proteção seria a pessoa ter atividade física regular, porque isso retarda a doença de Alzheimer, e a pessoa fazer atividade intelectual, isso também retarda. A prova disso é que pessoas com baixa escolaridade têm a doença mais cedo, porque elas não tiveram a proteção da atividade intelectual. A programação contou ainda com um show artístico do grupo Meninas Show, composto somente por integrantes da melhor idade. O grupo se apresentou em um espetáculo surpreendente e animado. Esse grupo existe há 6 anos, e nós estamos sempre... Começou com uma motivação para comemorar os aniversários das amigas e daí fomos incentivadas a apresentar em outras oportunidades, em congressos, em encontros, como no dia de hoje nós estamos aqui no seminário, para prestigiar e também mostrar o nosso trabalho. Interessante, né? O Alzheimer chega a assustar no primeiro momento, mas assusta mesmo
quem não tem a informação correta, o acompanhamento adequado. Procure sempre um profissional especializado nesse assunto. E já estamos em um novo mês e as atividades no Conselho não param, então hora de se programar para as atividades no CRM. Amanhã, dia 2 de abril, é o dia da conscientização do autismo, data muito especial que merece boas discussões com as redes públicas e privadas de saúde. Nas instalações do Conselho de Medicina, programe-se. Dia 5 de abril acontece uma palestra da Sociedade Maranhense de Medicina do Trabalho. A temática que vai ser discutida é saúde mental no trabalho, de 7 da noite até as 10h30 da noite. Vale a pena você conferir. Bom, e uma dica super interessante é acompanhar as redes sociais do Conselho. Lá, além de informar sobre datas importantes, você encontra também os contatos e endereços das regionais do CRM, nas cidades de Bacabal, Caxias, Codó, Imperatriz e também em Santa Inês. E hoje é 1º de abril, mas o tema do nosso programa fala sobre o Dia da Saúde e o Dia da Nutrição. A data foi celebrada ontem, dia 31, mas hoje nós vamos discutir a alimentação, produtos orgânicos, produtos naturais, sem agrotóxicos, horta caseira, mudança de hábitos alimentares. A prática da boa alimentação começa desde cedo, ao nascimento, com um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida. Após essa fase, a amamentação poderá ser feita de maneira complementar, até os 2 anos. A cada fase da vida, criança, adolescência, adulto ou idoso, o ser humano possui necessidades diferentes nutricionais. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco vamos trazer essa discussão aqui no CRM na TV. Não saia daí, o programa está só começando aqui pela TV Guará, Record News. CRM na TV de volta. Hoje em nosso programa vamos falar do equilíbrio na alimentação, vida saudável, desmistificar alguns mitos sobre o que faz bem ou mal na vida do ser humano com relação à alimentação. Ontem foi dia do nutricionista, profissional da área da saúde que estuda os alimentos e o efeito que eles produzem em nosso organismo. Ele também pode atuar em diversas áreas, desde a prescrição de dietas para o indivíduo até o acompanhamento de atletas profissionais, passando por pesquisa, marketing e muito mais. Hoje o CRM na TV recebe a doutora Thalita Gomes, nutricionista, formada pela UFMA, com especialização na área clínica, funcional e esportiva. Tem expertise na dieta baseada no DNA. Também é engenheira agrônoma pela UEMA, com especialização em gestão e manejo ambiental na agroindústria, atuando também na rede privada em consultório na New Clinic. Doutora, bom dia, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui e debater. Primeiramente, parabenizar pela data de ontem, dia do nutricionista, parabéns por desempenhar a atividade, por estar à frente nessa luta, nessa batalha que eu acredito que deva ser árdua. Bom dia, Hugo, bom dia a todos. Obrigada pelas solicitações, é verdade, assim, nós temos como qualquer profissão, a gente tem de fato as situações em que a gente tem os reveses, né? Mas a gente sempre está ali tentando solucionar, até porque quando se trata de saúde, né, da população, saúde de modo geral, a gente tem de fato muitos problemas a serem enfrentados. Doutora, a senhora acredita que, de modo geral, a população despertou para a questão da alimentação? Não era muito comum a gente ter a presença tão marcante do nutricionista na nossa vida. Passou assim a ser uma espécie de todo ano você tem que procurar também, além do seu clínico geral, procurar um nutricionista para saber se você está com uma alimentação balanceada. Às vezes até indicação dos próprios médicos, dos outros profissionais da área médica, indicando que procure um nutricionista, tenha esse acompanhamento. A senhora percebeu que há realmente essa mudança, essa vontade da população de querer melhorar na alimentação? Graças a Deus para a gente, sim, é verdade. Houve uma busca, porque justamente um exemplo que eu posso te dar, o aumento nos casos no número de câncer. Então, assim, hoje em dia a gente associa muito mais a alimentação do que propriamente ao fumo, ao sedentarismo, outros fatores, né? Então, a própria bebida alcoólica. Então, assim, a alimentação hoje é um fator preponderante de certas doenças. Então, de fato, com o aumento delas, as pessoas buscaram muito mais. E por outros aspectos também, questão mesmo de estilo de vida, a própria mídia sempre incentivando. Então, de fato, a procura tem sido bem maior, sim. Bom, agora vamos entrar na questão do alimento, né? A procura tem aumentado, mas a necessidade das empresas de vender e vender e vender
é associada também à nossa vontade de querer resolver tudo muito rápido, de querer que as coisas estejam preparadas, né? Os alimentos já não são mais tão naturais, eles têm uma manipulação. Como é que a senhora vê isso, já que a senhora também, além de nutricionista, é engenheira agrônoma, tem a experiência, expertise nessa área da agroindústria, a senhora entende como é esse processo de manejo desses alimentos? O que pensa um profissional para recomendar para um paciente diante desse turbilhão de coisas que a gente vive? Olha, Hugo, eu como agrônomo, eu não vejo, e nutricionista, eu não vejo o alimento só da prateleira. Então, geralmente o nutricionista que não é agrônomo, que é mais difícil de ter, né, ele vê a partir daquele momento que chega na prateleira em diante, ele procura informação nutricional, enfim, valor calórico, etc. Mas assim, eu como agrônomo, eu vejo desde o campo. Então, eu me preocupo muito com a questão do agrotóxico, dos defensivos agrícolas, dos fertilizantes. Então, esses produtos, eles são colocados de modo cada vez mais sem critério. Então, não pelos profissionais, mas muitas vezes por alguns produtores que não respeitam o período de carência de aplicação de produto. Então, eu já vejo esse alimento com outros olhos, eu já vejo desde dessa manipulação que ocorre aí no campo. Então, a gente é duplamente agredido, ou triplamente, né? O alimento já vem contaminado e com o aumento dos industrializados, ou seja, é uma carga muito grande que a população tem, assim, para suportar, o próprio organismo. Então, quando você se depara com todas essas situações, no caso, eu como nutricionista, eu fico alarmada. Então, eu tento incentivar a população a ter bons hábitos, mas assim, levando em consideração isso que eu acabei de falar. Então, incentivo a busca, a procura por alimentos orgânicos. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Eu costumo dizer no consultório, eu digo, pessoal, nós temos a obrigação de toda vez questionar nos mercados que a gente vai, nos supermercados, cadê a oferta de alimentos orgânicos? Nossa cidade pede para muitos estados, né? A gente tem, você viaja, você vê a oferta muito maior do que tem aqui. Então, isso é uma coisa que eu sempre estou batendo na tecla. A gente não tem aqui uma rede que venda especificamente produtos orgânicos, né, em grande proporção. Alguns supermercados já vendem algumas pequenas prateleiras ali, a gente consegue identificar um frango que não que é orgânico. Bom, mas voltando, ainda falando sobre esses agrotóxicos nos alimentos. Os agrotóxicos são só para o mal? Eles nunca resolvem, não trazem algum tipo de benefício, eles não protegem o ser humano de algum tipo de doença ou de algum tipo de problema que venha a trazer na alimentação? Ou eles são só para efeito de acelerar o processo de venda, acelerar o processo de entrega para a população, para o consumidor final? Esse é um tema bem polêmico, né? Porque desde a época da agronomia tem sempre aqueles que defendem e aqueles que condenam 100%. Eu sempre fui uma pessoa que eu tentei ponderar. Então, dependendo da aplicação, é por isso que eu falei, quando o produtor ele não obedece o período de carência. Então, certo, a gente sabe que tem a questão econômica. Então, se eu produzo um alimento, eu não vou querer ter perdas. Então, a gente também não pode achar que o produtor vai querer ter perdas. Então, se ele aplicar de forma consciente, obedecer o período de carência, porque o produto ele tem um período em que ele fica, a exposição dele naquele, por exemplo, no fruto, ele é maior. Mas com o tempo, os próprios mecanismos da planta, aquilo vai se perdendo. Então você consegue. Só que quando você não obedece esse período de aplicação, a espera para a colheita, que é o que a gente fica com muito medo, é quando justamente não obedece a legislação, por exemplo. Então, tem benefícios? Tem. Então, o produtor ele não pode haver perdas. E a gente sabe que quando se trata de alimentos, e principalmente de grande escala, tem que ter oferta para a população. Então, não pode faltar à mesa. Quando se indica os orgânicos, muitos criticam dizendo que não teria como atender a população. Só que isso aí não é verdade. Então, nós já temos, às vezes falta incentivo. Por conta do tempo de produção deles é menor, uma escala menor? Não é nem a questão do tempo, é muito mais a questão do incentivo, porque você às vezes não tem, o governo não auxilia, entendeu? Assim, é uma cadeia produtiva, então tudo tem que estar coadunando para que dê certo.
e muitas vezes nós não temos incentivo. Por exemplo, os pequenos produtores, né, cooperativas, agroecológicas que tem. Então, tem que ser divulgado isso. Então, eu já tento fazer a minha parte, eu já divulgo. Então, a gente já tem algumas aqui, que a gente chama de cinturão verde, umas pessoas que trabalham com isso. A gente tenta incentivar o consumo pela população. Eu tenho percebido também, em conversa com outras pessoas, que muitas pessoas estão adotando uma espécie de horta caseira. Né? Tem uma plantação de alface, uma plantação de tomate, e aquilo ali tudo muito natural, eu acredito que sem grandes manejos, porque as pessoas não têm acesso a esses agrotóxicos facilmente. Vende-se algumas coisas por aí, mas não de tanta proporção, né? Então, aquele alimento pode ser considerado saudável, aquela leguminosa que ele está plantando ali? Provavelmente sim, não vejo porquê. Até se tiver um mínimo de cuidado na preparação daquela terra, a escolha que geralmente as pessoas compram numa loja que venda aquela terra específica, não vejo problema não. Pelo contrário, tem incentivo, eu sempre digo para meus pacientes, às vezes uma erva para fazer um sal preparado em casa, evitar o industrializado, a gente sempre indica assim, eu acho uma boa opção. Bom, a senhora falou em sal, a gente está terminando esse primeiro bloco. Eu tenho umas questões aqui, umas dúvidas com relação, por exemplo, o sal rosa do Himalaia, óleo de coco, algumas dessas dietas super modernas que aparecem aí de vez em quando. A gente conversou muito sobre uma parte, né, da agronomia, meio que misturou o assunto, mas é interessante esse seu conhecimento sobre a origem ali da plantação do alimento, né? Mas a gente vai fazer um rápido intervalo aqui, a gente volta daqui a pouquinho conversando mais com a doutora Thalita aqui no nosso programa. A gente volta em instantes. CRM na TV de volta e continuando a conversa sobre os alimentos, sobre a qualidade de vida, esporte, treinamento. Estamos recebendo aqui a doutora Thalita Gomes, nutricionista. Lembrando a você que as nossas redes sociais, Instagram e Facebook estão disponíveis para sugestões, aguardando aí os comentários, também dicas interessantes aqui para o programa. Doutora Thalita, falávamos antes, a senhora mencionou aí a produção do sal dentro de casa, eu também citei aqui o sal do Himalaia. Que sal é esse? Esse sal tem algum poder milagroso na vida do cidadão? Ele tem realmente importância? Sem falar que ele tem diferença de preço, viu? Muita diferença. A gente vem observando na nutrição, até por conta dessa procura que é maior, que a indústria ficou muito esperta, né? Então, ela muitas vezes ela induz as pessoas a comprar o que é às vezes mais caro e que não vai resolver, principalmente se a pessoa pensar como você questionou, a questão do milagre. Então, eu não costumo prescrever aquilo que é modismo, aquilo que é caro, que é mais caro, porque simplesmente é interessante. Então, não. Vamos ver até quando isso é realmente necessário. Então, assim, ele é um sal que ele tem um teor de minerais maior. Mas, na verdade, a gente não deve consumir tanto sal. Então, não precisaria comprar um sal muito mais caro. A gente preconiza muito mais a diminuição do uso do sal ou para fazer o preparado do sal de ervas do que propriamente consumir. Não estou fazendo uma crítica tão grande ao sal rosa do Himalaia. Mas o que se observa é que as pessoas buscam e acham que comprando vai poder usar à vontade e não é bem assim. Então essas coisas a gente tem que desmistificar, porque de fato não é assim. Outro produto mencionado já em conversa com outras pessoas, o óleo de coco. Ele é um óleo de coco diferente, não se usa mais o óleo de soja, o óleo que a gente costuma ver na prateleira do supermercado, e tem muita gente substituindo pelo óleo de coco, que também tem uma diferença de preço enorme. Significativa. Olha, a questão, na nutrição, como em outras áreas, tem sempre as correntes, né? Então, a corrente que segue. O que eu costumo sempre dizer é que, por exemplo, no caso do óleo de coco, ele é vendido hoje como milagre. Esse é o problema. Ele é vendido como se você consumir, você vai emagrecer. Entendeu? Então as pessoas prescrevem muito, você vê um bombardeio disso nas redes sociais, muitos blogueiros que muitas vezes não sabem do que estão falando, eles simplesmente experimentam em si e acham que tem conhecimento para tanto, e eles recomendam, não, você tem que fazer uso. Tem nutricionistas que defendem 100%, tem nutricionistas que não utilizam. Eu já sou da corrente que para alguns pacientes é necessário, é importante, para outros não. Então, por exemplo, você vai
tudo varia também pela questão do poder aquisitivo. Se eu tenho um paciente que ele tem um poder aquisitivo que não tem condição de comprar o óleo de coco, por que ele não pode substituir por um outro, que também seria por uma preparação? Então, um exemplo que eu posso te dar, óleo de soja. Como nossa soja é toda transgênica, eu já não gosto, então eu já não prescrevo. Ela muitas vezes, ela pode causar alguns malefícios, principalmente em mulheres. Então, assim, eu já não gosto. Então, mas já tem outra saída, tem óleo de girassol. Então, assim, é buscar alternativas. Não precisa necessariamente ser aquele óleo de coco e para todos os casos e prescrever como sem critério. Então, o que falta muitas vezes é o critério na prescrição. Bom, eu também sou consumidor, também frequento o supermercado e vejo lá o óleo de canola. Canola existe? O que é a canola? É um manipulado de coisas e vira um óleo e ele é saudável? Exatamente. Não, a gente já não prescreve, justamente por isso. Por ser um preparado, uma modificação. Então, tudo que a gente tem tentado trazer é para o que é mais saudável. Então, por exemplo, no caso do girassol, a gente ainda encontra variedades que não são transgênicas, então que não tem essa manipulação toda. Então, dos óleos vegetais, eu acho uma boa opção. Nós temos outro que também, já que é para ir para um dos mais caros, tem o óleo de arroz. Então, tem outras opções, entendeu? Então, não necessariamente você tem que ir para o óleo de coco, por exemplo. Doutora Thalita, diante de um paciente, ele chega ali, ele exposta o problema dele, o que é avaliado nesse primeiro contato com o nutricionista? É feita uma avaliação, é um processo demorado ou é aquilo ali, senta na mesa do profissional e já sai de lá com a receita, já tem que seguir uma dieta já prescrita? Porque acredito eu que os organismos são diferentes, né? O metabolismo de cada pessoa funciona diferente, a reação que um alimento dá em um não dá no outro. Tudo isso tem que ser medido, tem que ser dosado? Deve, com certeza. Hugo, a consulta nutricional ela tem que durar no mínimo 1 hora de relógio. Isso para fazer um trabalho médio, para você ter uma ideia da complexidade que seria uma consulta nutricional. Então, tem pacientes que já chegam lá dizendo assim, eu não marquei nada para depois, doutora, porque eu já sei. Quando vem de indicação, então, já sabe. Então, é 1h30, às vezes 2 horas de relógio, porque você tem que avaliar tudo do paciente. Então, desde essa questão do poder aquisitivo que eu falei, para saber o que ele pode comprar, o que ele não pode. Eu não posso fazer uma dieta irreal, uma dieta que ele não tenha condição de suportar. Eu tenho que pensar no indivíduo com questões de saúde, patologia, histórico de alguma patologia que no momento ele possa não ter, mas como ele tem histórico, ele pode vir a desenvolver. Então, é um emaranhado. A gente diz que hoje em dia a nutrição ela é investigativa. Então, a gente investiga o paciente, a gente vai a fundo, a gente tenta, muito se falava antes na tentativa erro e acerto. Então, uma dieta a gente prescrevia e muitas vezes a gente via se o paciente tinha adesão ou não, se dava certo ou não. Hoje a gente tenta minimizar esses erros. Então, como é que a gente minimiza o erro? Nessa entrevista, que a gente chama de anamnese. Então, a anamnese, essa entrevista inicial, a gente faz uma série de perguntas, é bem complexo. Faz rastreamento metabólico para saber possíveis interações que ele possa ter via metabolismo. Então, é tanta pergunta, é uma conversa para muito tempo. Né? Doutora, eu falei que a área da nutrição também atua paralelamente com o desempenho de alguns esportistas. São Luís, agora você vai na Avenida Litorânea, você vai na Lagoa, você vai em alguns parques aqui da cidade, você percebe verdadeiros atletas, né? Verdadeiras pessoas correndo, procurando colocar a saúde em dia. E aí, depois que elas despertam que elas precisam procurar um nutricionista. Qual é o caminho correto? É realmente procurar. Muitas procuram um cardiologista, depois vão procurar atividade física e depois procuram um nutricionista. O ideal seria procurar primeiro os profissionais para depois desenvolver a atividade física e balancear a alimentação com o que está fazendo, porque tem muita gente que esgota as energias e não sabe por que está passando mal depois. Exatamente, porque nós temos toda uma alimentação que a gente chama de pré-atividade ou pré-treino e pós-treino. Então, porque o corpo tem suas demandas, tem suas necessidades. Então, o ideal, como você falou, é sempre buscar a liberação médica. Então, por quê? Se a pessoa, por exemplo, tiver uma lesão no joelho, então, certas atividades ela não vai poder executar, então questão cardíaca, então é sempre bom. Eu pelo menos quando o paciente chega lá, que ele diz que vai fazer determinada atividade, pela anamnese, se eu observo que aquela atividade não era mais adequada, eu já encaminho, eu já digo, sempre oriento, no meu próprio plano eu já coloco.
buscar a orientação de um profissional. O que seria profissional esse? O educador físico. Então, para ter uma orientação com a questão da alimentação, somos nós, os nutricionistas, que a gente já tenta avaliar justamente o objetivo daquela pessoa. Se é perda de peso, se é manutenção do peso, porque dependendo do que ela vai ingerir, ela pode vir a perder peso e ela não querer perder peso. Ela quer só manter. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, hipertrofia, o paciente quer hipertrofia, ganho de massa muscular, é uma outra situação. Então, para cada, como você bem colocou, para cada indivíduo tem que ser um plano alimentar. Não pode ser, nem se usa mais esse nome dieta, já nem gosto. Porque justamente é um plano, é um planejamento. Você vai analisar aquela pessoa e, a partir de então, você vai prescrever. Bom, não pode ser entregue na mesma hora assim, não. Muito rápido, não. Tem que ser analisado. O ideal seria esse. Bom, doutora Thalita é nutricionista, também engenheira agrônoma, nós só temos a agradecer. Eu vou deixar um espaço que a senhora pudesse dar uma mensagem às suas pessoas. A gente nem tocou tanto no assunto nas dietas milagrosas, né? As dietas da internet, as dietas do Google, que muita gente procura e vê. Eu também percebo acontecendo muita coisa. Né? O doutor Google consultando e prescrevendo, né? Então eu queria que a senhora pudesse dar uma mensagem às pessoas para a gente encerrar a nossa participação de hoje no CRM. Bom, a mensagem que eu queria dar já vai responder um pouco do teu questionamento que não deu tempo, né, de se falar. São as dietas da moda. Como eu bem falei, nós temos o individualismo. Então, quando você segue uma dieta que é do seu amigo, quando você vê a dieta que é da moda, que foi vista na internet, aquilo pode não servir para você, pode ser danoso. Então, nós temos situações e situações. Então, o conselho é: procure um profissional que você confie, que lhe dê credibilidade, para que você seja bem assessorado. Doutora Thalita Gomes, nutricionista, nosso muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela data. Obrigado por ter aceito o convite aqui no CRM. Eu que agradeço. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui. Para você, um excelente final de semana. A gente volta no próximo sábado com outras informações e outras discussões do Conselho Regional de Medicina do Maranhão. Tchau.